E queria começar esse bate-papo pedindo para o Adriano, né, explicar para a gente o que é o Mais Vertentes, como que surgiu, né, quais as dificuldades que você teve aí no início de fundar, aí, de inaugurar um portal de jornalismo, né, e um jornalismo que é bem diferente do que era já feito em São João, né? Então, como é que surgiu essa ideia? Enfim, conta um pouquinho para a gente dessa história do Portal Mais Vertentes. Ô Carlos, primeiramente eu quero te agradecer a você, a Thaís, ao movimento LGBTQI aqui de São João del Rei, especialmente o movimento aí de promoção aos direitos humanos, por essa live que eu acho de suma importância, que aliás é a primeira live também que o Mais Vertentes transmite aí ao vivo para os nossos leitores. Então eu quero te agradecer por esse convite e agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Vamos lá, respondendo a sua pergunta. O Carlos, assim, o Mais Vertentes ele surgiu, na verdade, foi por mais uma inquietação minha, pessoal, do que por interesse comercial, digamos assim. Eu sou são-joanense, nasci em São João del Rei, cresci aqui até os meus 18 anos, fui embora para São Paulo, me formei, fiquei 25 anos em São Paulo e voltei para São João del Rei. E nesse retorno, né, nesse choque, né, de cultural de São Paulo versus São João del Rei, eu sou formado em jornalismo e publicidade e até então meu interesse de atuação em São João del Rei era na área publicitária, né, na área de marketing digital, enfim. Mas quando eu cheguei aqui eu percebi que a cidade, as pessoas ainda não estavam tão maduras em relação a isso, né? E eu comecei a perceber outras coisas que são mais agravantes ainda, que é justamente a falta de democracia ou os problemas condizentes aí com a cidade, porque assim, cara, eu fui para São Paulo há 25 anos, eu voltei de São Paulo e a cidade está a mesma coisa, nada mudou, né? Nem a gestão municipal mudou, imagina o restante. Então, eu comecei por meio, quando eu cheguei, eu criei uma revista que chamava Revista Mais Vertentes, que na verdade a gente tinha uma proposta de falar só de coisas boas da cidade, mas a gente tinha dificuldade até de achar coisas boas da cidade, que aí eu comecei a expor as minhas indignações, né, no site, na revista Mais Vertentes, que aí depois, que ela também era digital. E aí, quando foi no dia 12 de dezembro, nós vamos comemorar agora no dia 12 de dezembro de 2021, 3 anos do portal de notícias Mais Vertentes, que aí se transformou no jornalismo online, no jornalismo diário e também investigativo. Então, no momento que a gente vive tanto assim, a distribuição de notícias falsas, fake news, discursos de ódio, né? Então vamos pensar junto aí, Thaís. Sim, boa noite, Carlos, Adriano, todos e todas e todos que estão nos assistindo aqui pela @ do Centro de Defesa de Direitos Humanos, do movimento. Então, Carlos, jornalismo regional é principalmente dar à luz a fatos que estão próximos a nós. Eu acho que a gente tem muito costume assim, de já acompanhar assim, por um modelo grandes mídias, que às vezes reportam várias coisas que estão acontecendo no nosso país e várias das pessoas que estão acompanhando pensam, olha, mas isso aconteceu semana passada num bairro da cidade ou numa rua da cidade. Então, trabalhar com jornalismo regional, ao meu ver, é a gente trazer luz a fatos que acontecem muito próximos da gente. E como o Adriano mesmo citou anteriormente, você aí na sua abertura, fazer um jornalismo regional ele não é fácil. Porque muitas das pessoas, ainda mais igual você citou que o trabalho, para quem está acompanhando não sabe, eu também sou repórter do Portal Mais Vertentes, né? E vice-presidente aqui do movimento LGBTI. Então a gente acompanha, a gente estava até conversando mais cedo um pouco sobre isso, sobre como as pessoas também absorvem o nosso trabalho. Como você mesmo disse, Carlos, o jornalismo, a proposta que a gente traz com Mais Vertentes, ela é atípica aqui na região, visto que a população não é acostumada, às vezes, a ver noticiação de coisas que antes não eram faladas, mas que muitas das vezes, muitas pessoas da cidade sabiam, só que não tinham um trabalho jornalístico de apuração, resolução e trazer essa luz aos fatos. E muito da proposta nossa do Mais Vertentes, não só para São João del Rei, como várias outras cidades da região, é trazer luz a esses fatos que anteriormente ou não eram comentados, às vezes, ou por interesse de bastidores, ou às vezes até porque uma mídia ainda não tinha trago essa proposta, né?
Não que, com todo respeito a todas as outras mídias que operam há muitos anos aqui na cidade, não que elas também não tenham realizado esse trabalho, só que a gente também tem a visão que a gente tem uma forma independente de entrar em assuntos que podem ser delicados e que provavelmente outras mídias não teriam a mesma disposição que a gente tem de investigar e de ir a fundo, de trazer essa proposta, né? E como você também bem disse, sem liberdade de expressão, a gente também omite vários outros tipos de direitos humanos. Né? Recentemente, a gente comemorou aí a conquista da aquisição da PrEP, por exemplo, aqui para São João del Rei, não só para a cidade, como para outros 17 municípios, 16 municípios da região, né, que são atendidos por São João del Rei. Para quem não sabe, a PrEP ela vai ser oferecida da nossa cidade, mas a abrangência é de toda a nossa região. Né? Então, a gente também trabalhar com a reportagem disso, com a noticiação disso, da gente estar na apuração, da gente ligar para esses órgãos e ver quando isso ia acontecer, né? Cobrar que isso aconteça, a gente também vê como uma colaboração para a cidade, nem que seja pouca, né? A gente não se transforma nos atores principais, tipo, aquela mídia reportou, então ela foi responsável. Não isso. Eu acho que o trabalho do jornalismo regional, ao trazer à luz esses fatos, é alavancar para que políticas públicas, principalmente, né, e várias outras coisas aconteçam, né? Tem muita coisa, às vezes, que não anda como deveria ou acontece como deveria acontecer, exatamente porque a gente não tem essa conversa, a gente não traz essa luz, a gente não traz essa apuração. E o jornalismo investigativo, ele incomoda, ele já incomoda a âmbito nacional, né? A gente vive hoje num governo onde abertamente o nosso presidente, ele fala contra a imprensa, ele fala que não gosta da imprensa, do jornalismo. Então, para o regional, isso também é refletido, como eu disse no começo, para algo muito mais próximo, muito mais perto. Então, é um constante desafio e é algo que, se está na veia do bom jornalista, dele querer mudar isso, do bom militante, ele não vai desistir tão fácil. Porque dentre os principais desafios que a gente enfrenta aqui no regional é a censura, né? Então, basicamente é isso. O Carlos, só complementando o que a Thaís acabou de comentar também, eu acho que assim, o jornalismo regional, a minha percepção, ele ainda é mais importante do que o jornalismo nacional, porque assim, tudo acontece no regional, né? É o regional que sustenta e que baliza o jornalismo nacional. Né? E o mais importante do jornalismo regional é justamente o você estar próximo da comunidade, você estar próximo das pessoas, da população. Né? A gente tem aqui no estado 2 grandes jornais que ficam em Belo Horizonte, né? E que muitas vezes divulgam as informações daqui e que são simplesmente retiradas, né, ou pesquisadas por meio do jornalismo regional. Né? Hoje nós não temos, infelizmente, hoje o enxugamento das grandes redações, hoje você já não tem mais um repórter especial em tal cidade cobrindo determinada região. Infelizmente, hoje é tudo pela internet. Então, o jornalismo regional, na minha percepção, é ainda mais importante do que o jornalismo nacional, porque é aqui que as coisas acontecem, é aqui que as coisas estão acontecendo e é aqui que tudo fica que é divulgado ou fica por baixo dos panos. Infelizmente, quem está em Belo Horizonte ou está em Brasília não tem a percepção e não tem a visão de como nós vivemos aqui na região. Tem não sei se é bem uma coluna ou se é uma editoria, né, que narra fatos de celebridades da cidade, né, que não gostam que tenham suas vidas expostas, mas estão o tempo todo aqui, né, colocando sua vida íntima em exposição. Quer dizer, quais são essas linguagens que vocês têm trabalhado e como tem funcionado a censura justamente em relação a essas linguagens? O que vocês estão vivendo de fato em termos de censura? Carlos, eu acho que assim, em termos de linguagem, o fato de nós sermos uma imprensa independente, a gente tem a liberdade, graças a Deus, de utilizá-las de todas as formas. Né? Em alguns momentos, a gente utiliza de uma linguagem de um jornalismo investigativo, tem outra hora que a gente vai para o político, tem outra hora que a gente vai para a fofoca política, tem outra hora que a gente vai para o deboche. E você falou uma coisa que é muito certa, né? O jornalismo regional, especialmente em São João del Rei, não é em todos os lugares não, porque eu já vivi em outras cidades menores que o jornalismo de deboche ou o jornalismo de fofoca
aqui não é impressionante, assim, não é bem visto, né? Todo mundo quer fazer fofoca, mas na hora que aquilo é publicado, ninguém gosta, né? Então, quando surgiu Mais Vertentes, até, assim, você me conhece, né? Inclusive, eu sou uma pessoa que eu sou debochado por si só, né? Então, eu tô sempre fazendo alguma sátira, alguma coisa, mas só que não, as pessoas me cobram muito que eu tenho que ser um jornalista sério, eu não posso sair daquele padrão, né? Hoje você tem aí grandes jornalistas, comentaristas de comédia, como José Simão, né, que assina como José Simão, e eu me inspiro muito nele, porque eu gosto daquele tipo de deboche, daquele tipo de espetada na política, mas aqui não, aqui vira um tabu, né? E quando surgiu Mais Vertentes, eu acho que assim, a gente estourou por causa da coluna Ai que loucura, ai que absurdo. Foi uma coluna que, assim, na verdade era para ser uma coluna social, mas só que eu tinha duas alternativas. Eu falei assim, bem, ou eu vou para a coluna social, né, que é aquela coisa do tipo, fulana de tal foi para Disney com a família, passou as férias, né, que a gente já sabe, já conhece, ou eu falei assim, não, eu tenho que me diferenciar dos demais para eu não ser só mais um. E aí eu fui. Uma outra coisa que me incomoda muito na cidade é o que, assim, aqui tudo pode, né? Tudo pode fazer, tudo pode acontecer. E aí eu falei assim, peraí, aí eu comecei a perceber que, né, a elite são-joanense pode fazer de tudo, inclusive na pandemia, né? E aquilo eu falei assim, não, gente, não é possível, será que só eu que sou errado da história? Não é possível, né? E aí eu comecei a publicar, assim, como, tipo, oi, né, acorda, onde nós estamos vivendo uma pandemia, né, que festa é essa, né, onde já se viu um casal, né, da área médica fazendo uma coisa desse estilo, e aquilo foi um boom, né, um boom que veio num processo, que veio numa censura, e que, assim, é aquela coisa, São João del Rei, todo mundo, o WhatsApp é o canal maior da fofoca, mas só que quando você pega aquilo apura, porque a gente faz uma apuração antes, não é simplesmente pegar a notícia e divulgar. Você viu que é verdade, você tem testemunha, você tem tudo, aí você publica. Nossa, aí na hora que publica, é aquela coisa, todo mundo quer aparecer, né? Mas na hora que faz a coisa errada, ninguém quer aparecer. Então, aí veio a censura. E não só na parte do deboche, mas também na parte de investigação, né? Então, o jornalismo investigativo ele tem sido alvo agora da atual administração, né? Então, a cada semana chega um processo na minha casa do atual prefeito e então assim, a gente não pode mais investigar, a gente não pode mais denunciar, a gente não pode mais falar a verdade, né? E tem uma fala, bem, vocês conhecem da ganhadora do Prêmio Nobel, a jornalista filipina Maria Ressa, ela classificou o jornalismo como ativismo, né? O fato de nós sermos independentes, isso nos propicia a ser um ativista. Então a gente tem opinião sim, a gente opina sim, a gente acha que a gente sinaliza que está errado. Muita gente cobra da gente assim, imparcialidade. Mas o que é essa imparcialidade quando alguma coisa de fato está errado? Me fala, né? Então assim, isso me marcou muito. Que ela falou também uma coisa que é muito importante. O jornalismo é a coragem de dizer a verdade sobre o poder, né? Então, ninguém, assim, essa gestão ou essa atual administração na cidade já perdura 26 anos. Cara, nada foi feito. Se foi feito, nenhuma coisa, nada mudou. Né? Até quando a gente vai vivenciar isso, cara? Até quando nós jovens, nós não, que eu não sou mais, mas assim, até quando os nossos jovens vão ficar na cidade, assim, tem que sair da cidade para ter perspectiva de vida, sabe? Até onde essa corrupção, cara, é muita corrupção, é muita coisa errada. E aqui em São João del Rei é tudo tão intrínseco, é tudo tão enraizado, né? Que a gente até brinca, né, Thaís? Que quando a gente acha que encontrou um pelo, na hora que você puxa, é um urso que tem lá dentro. De tanta coisa errada, né? E aí todo mundo comenta, todo mundo sabe, todo mundo fala e ninguém faz nada, né? Então, E aí quando a gente começa a incomodar, vem aí até a justiça, né? Censurando um canal de imprensa, né? Olha os tempos sombrios que nós estamos vivendo. Então agora assim, falamos alguma coisa, na mesma hora bate na na juíza, que automaticamente no dia seguinte está aqui uma liminar para eu tirar a matéria do ar em 24 horas, senão eu vou pagar multa de não sei quantos, sabe?
É assim, cara, é tipo, a gente, do início ao fim, sabe? É uma coisa assim que você fala, meu Deus, né, Thaís? Meu Deus, cara, quando é muita coisa errada pra gente. E olha que a gente ainda não divulgou assim um terço do que a gente fica sabendo, né, Thaís? Sim, sim, e dentro da pergunta que o Carlos fez sobre a diferença do jornalismo e da publicidade, eu acho que isso tudo tem, igual o Adriano também falou, isso tudo está enraizado no coronelismo da cidade. O que eu quero dizer com isso? Assim, é do tipo de que só atende, só serve se for falar bem a qualquer custo. Eu acho que as pessoas esquecem que elas são funcionárias públicas, elas recebem dinheiro público e elas merecem ser questionadas não só pela gente da imprensa, e assim como toda a população. E esse é o nosso papel, esse é o papel do jornalista, é questionar. Trazendo isso para o regional, nós no Mais Vertentes, dentro da nossa bolha de leitores, da proposta que a gente traz para São João del Rei e para mais 19 municípios da região, que nós também cobrimos, da micro-região daqui de São João del Rei, e dentro do que a gente consegue na nossa redação, o Campo das Vertentes, que são 43 municípios, exatamente fazer esse canal de comunicação também entre o poder público e a população. Não é só crítica, não é só apontar o que está errado. Daí também vem a minha crítica pessoal ao que se entende como superintendência de comunicação de todas as prefeituras e do setor público. Ao meu ver, tem uma confusão de assessoria de imprensa pessoal dos prefeitos para setores de comunicação, porque a superintendência de comunicação ela tem que fazer todo o funcionalismo público, toda a máquina pública funcionar, ter comunicação entre ela, fornecer dados, prestar contas à população. Isso facilita tanto o nosso trabalho quanto jornalista e até a vida dos mesmos que acham que a gente está incomodando quando a gente pega o telefone para fazer uma pergunta. Né? E quando o resultado não vem da forma como eles querem, que daí que eu vejo muito da publicidade do que a gente chama da imprensa marrom, né? Dessa carta branca, falar, então a gente não vai publicar tal coisa porque a gente é parceiro de não sei quem, então a gente já não trabalha dessa forma. Como eu disse, a relevância aqui é trazer luz a fatos que ou a gente entendeu que não estava sendo feito de forma nenhuma, tanto pela prefeitura quanto por todo tipo de comunicação que existe na cidade, e trazer essa proposta para esse debate. E tem pequenas formas de censura no dia a dia, a partir do momento que às vezes a gente sobe uma matéria que a gente, igual o Adriano falou, a gente sempre faz trabalho de apuração e a gente sempre oferta o direito de resposta. A gente não tenta uma, duas vezes só, a gente tenta por vários ramais procurar a pessoa para a pessoa se delatar ou se defender da situação. Se justificar, claro. Se justificar. Aí depois que vai para o ar, já aconteceu a situação do tipo, mas você não deveria ter feito isso. Você não pode ter feito, fazer assim, fazer assado. Tipo assim, as pessoas confundem constantemente o que é publicidade e o que é jornalismo. Sabe, assim, a gente não está aqui como assessoria para promover ninguém, a gente está aqui para mostrar quais são os fatos e dar luz a eles. E tem uma outra questão, Carlos, só complementando a Thaís, que é o seguinte, mas isso também tem o seu ônus, né? Então, o fato de nós sermos um jornalismo independente, que é crítico, que faz críticas e críticas ferozes à atual administração, isso também nos impede de ter patrocínio, nos impede de ter anunciantes, nos impede de ter recurso, né? Então a gente fala que, né, Thaís, a gente vende um almoço para comprar a janta, porque eu bato, né? Eu particularmente eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer, até porque eu preciso pagar, né? A gente tem despesas, e assim, você bate várias vezes na porta de um anunciante que anuncia em outros veículos, por sinal, fala, poxa, ajuda Mais Vertentes, né? Nós estamos começando e tal. E o que eu mais ouço é do tipo assim, não quero me indispor com a atual administração, sabe? Eu não quero... desse momento não, porque eu acho que vocês são muito polêmicos. Então, isso também tem o seu bônus. E só também complementando uma coisa que a Thaís falou que é muito importante, que a gente sente muita falta em São João del Rei, chama-se profissionalismo. Não existe profissionalismo nessa cidade, principalmente quando se trata de órgão público. Então, assim, você não vê uma pessoa, um assessor de um vereador, ou até dentro da prefeitura, você não vê um comunicador, você não vê um jornalista, né? É tudo ali, gente, amiguinha, empurrada, que está ali
né? E aí, assim, e a gente não fala só de prefeitura, não, a gente fala de outras instituições. As instituições em São João del Rei não querem falar, sabe? Elas só querem falar para aqueles determinados veículos, porque já sabe que o veículo X vai jogar confete na PM, o veículo Y vai jogar confete na prefeitura, entendeu? E a gente não faz isso, a gente está ligando tipo assim, olha, estou ligando para a assessoria de comunicação que se recusa a falar sobre um fato que é ela mesma, né? E aí por isso a gente publica a matéria e muitas vezes está lá, fulano ou ciclano ou assessoria não quis se manifestar. Cara, produzir um jornal diário é muito complexo, né? A gente tem uma média de 10 notícias por dia, e são 10 notícias que você tem que apurar, que você tem que buscar informação. E muitas dessas notícias são investigativas, não fica às vezes pronta no mesmo dia, né? Então, são 10 matérias por dia, o tempo todo. Aí, assim, quando a gente tem um errinho de português no nosso site, vem gente lá do final do mundo e já desce a lenha. Cara, não dá tempo. Antigamente, as redações, você tinha o editor, você tinha o pauteiro, você tinha o redator, você tinha o revisor, né? Hoje não, hoje a gente, a Thaís escreve, passa por mim, e muitas vezes eu também já estou fazendo outra pauta, estou pensando em mil outras coisas, passa um errinho de português sim, né? E aí as pessoas, vem massacrando a gente. Como se isso fosse assim, absurdamente, assim. E tem uma outra questão também, que a gente está ainda numa discussão muito grande, justamente falando de novas mídias, é sobre o TikTok, né? Que a gente tem que entrar no TikTok. Eu fico assim, cara, o que a gente vai fazer no TikTok? Eu não sei fazer dancinha, sabe? Como é que você vai fazer um jornalismo de dancinha? Aí, assim, a gente está nessa, né, Thaís, nessa briga do tipo, não, que a gente tem que estar no TikTok, a gente tem que estar no TikTok, aí eu tô acompanhando outros jornais que estão no TikTok, e eu falo assim, cara, é uma mídia que eu ainda não percebi nela, né, posso estar errado, mas ainda não percebi nela o potencial para o jornalismo. Mas só que tá todo mundo correndo para lá, porque agora é o canal da vez, né? A grande sensação. Então, a gente tem que sempre estar olhando essas novas mídias para entender, né, o contexto e se de fato nos cabe naquela ferramenta, naquele segmento, naquela mídia, porque dá trabalho. E num desses pontos da gente. Só desculpa, Carla, só um complementozinho. E num desses pontos que o Adriano falou, até para ver se essa mídia nos abrange, entrando no jornalismo regional, até quando a gente tem entendimento do nosso público. O nosso público tem acesso a essas mídias? Vai chegar até eles? Qual que é o público que a gente quer atingir? Né, isso no regional a gente discute bastante. Por exemplo, né, a maior mídia de maior cobertura que a gente tem no país inteiro é a rádio, né, que abrange 99,8%, se eu não me engano, por cento de território nacional. Né? Agora a gente está aí com uma parceria que a gente está colaborando com a Rádio Estrada Real FM, a gente já tem mais essa abrangência, porque a gente tem uma noção também que boa parte dos leitores que a gente queria atingir em São João del Rei e região, às vezes não tem acesso às nossas postagens pelas redes sociais, exatamente por a informação não chegar até a